capítulo 4, versículo 23 e o 24, tá? Diz a palavra do Senhor assim, ó: mas a hora vem, e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adore e o adore em espírito e em verdade. Que quando Deus vai falar que Ele é espírito, a gente tem que lembrar da essência do próprio Deus. Ele vem da verdade, Ele vem da fidelidade. Então a gente está vendo, compreendendo que se Deus é espírito, tem fidelidade, verdade, e todas as características de Deus não é vista, é isso que a gente precisa entender aqui. A gente não toca, a gente vive pela fé. Deus é espírito e viver Ele, nós temos que viver pela fé. Não é porque alguém disse para você que você tem que pegar na Bíblia para crer. Mas é porque a Bíblia diz que você precisa ter a palavra de Deus para vivê-la. Então é fé. A fé tem que estar na nossa vida, no cotidiano. Quando Deus vai falar, eu sou espírito, Ele não vai vir até você, Ele vai tocar no teu corpo, vai dizer, crê em mim. Ele quer que você escute a palavra, que entre no teu coração e que você tome posse dela na sua vida. Quando Deus vai falar, eu sou espírito, Ele está querendo dizer que a gente não deve viver a carne. Qual é a única religião que faz a gente deixar de lado todas as outras religiões? Por quê? Porque a religião evangélica de Cristo, ela vai te dizer o quê? Negue a si mesmo. E negar a si mesmo, você precisa de fé. Não tem como você viver Cristo sem fé. Alguém pode chegar do teu lado e dizer assim, você é muito crente, você é muito religioso, você está muito assim da igreja, mas é porque ela não consegue entender Jesus, não consegue entender a Deus, que é Espírito. O Espírito Santo de Deus, quando chegou na terra, ele estava lá em Jerusalém. E quando ele entra dentro de uma casa, dentro de um quarto, pode-se dizer, todos que estavam ali foram cheios desse Espírito. Não teve ninguém que ficou sem o Espírito. Então, compreender a Deus da tua forma carnal, humana, você nunca vai compreender. Você nunca vai dizer, como que pode essa mulher estar ajoelhada no chão orando para sabe lá quem? Mas ela que crê no Espírito de Deus, ela sabe porque está orando. Então, muitas das vezes nós temos que negar a nós mesmos. Deixar de lá o nosso olhar, dizer assim, mas eu não estou vendo, eu não vou crer. Parar de sermos incrédulos quando se trata da palavra de Deus. Porque Jesus é isso, Ele é Espírito. Como compreender esse Deus? A Bíblia diz que Jesus estava desde o início da criação, porque Ele era a palavra. Ele estava moldando a terra, Ele era a palavra. Aí quando Deus falou que haja luz, aí houve luz, que haja a terra, a separação das águas, houve. Isso é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer fazer a diferença na nossa vida. O problema é que a gente não compreende como andar sobre o Espírito de Deus. Às vezes é difícil. Mas eu digo para você, se você andar de fé, de crer, não indagar o que estou falando para você, você vai andar, vai compreender e vai se aprofundar. O que Deus quer da nossa vida? É que a gente venha se aprofundar no Espírito. Deus, Ele deixa pela palavra para que a gente tenha conhecimento. Mas sabe qual é o maior gosto de conhecimento? É você de joelho no chão, conhecendo Ele face a face. Às vezes pegamos a Bíblia, vamos ler a Bíblia e não compreendemos, não sentimos Ele, porque você não pode sentir Ele carnalmente. Mas quando você se conecta com Ele, seja de olho fechado, você já no seu intelecto pensando, Senhor, eu estou aqui, eu estou conversando com o Senhor, você está conversando comigo? Ele está, porque Ele é Espírito. Aí você não consegue compreender porque você gostaria de tocar. A igreja que não tem a compreensão do que é o Espírito de Deus, a igreja fica fraca. Quantas vezes você entra no culto, sai do culto e sente que nada aconteceu? Porque você não usou a fé de que o Espírito de Deus estava ali, que as palavras que saíam do altar eram nele, que toda a presença dele estava dentro de você, mesmo que você não compreendesse na sua carne. Então, qual é o objetivo que Deus está pedindo hoje? Que a igreja venha crescer para parar de tentar compreender as coisas do Senhor pela carne, que não dá. Não dá. Não dá para mim sair da minha casa para vir para cá e dizer, não, eu vou separar só uma palavra pela minha
Mas quando eu estou dando essa palavra, eu não estou compreendendo na minha carne, eu tenho que compreender no meu espírito, eu tenho que entregar para você o meu espírito. Então, qual é a diferença, pastor? Jesus, ele está dando essa palavra à mulher samaritana. Essa mulher samaritana estava com vários objetivos na vida. Qual era o objetivo dela? Sobreviver. Ela não tinha mais nada. Então ela queria sobreviver. Quando chega alguém num poço, explicando para ela que era uma água viva, que se ela tomasse nunca mais teria sede, ela ficou assim, intrigada. Que água é essa? É igual a nós. Você acha que Deus não está pegando você de pouquinho em pouquinho? Jesus pegou ela de pouquinho em pouquinho. E foi dando ali de pouquinho em pouquinho. Sabe o que estava ali? Era o Espírito de Deus, Jesus. Era o Espírito falando com ela. Qual é a diferença de você entender essa palavra? Entender o que é Deus? É você compreender o Espírito do Senhor. É você crer nele. É você não duvidar que ele existe. Tem muita gente duvidando. E sabe o que eu vou te dizer? Tem muita gente que tem medo de Satanás. Tem medo de passar numa porta de umbanda. Tem medo de passar no meio da macumba. Mas crer que ali tem um demônio, você não crê? Crê. Se você passar por um trabalho de umbanda, você não olha e fala, opa, o diabo está aqui. Olha. Você passar na frente, por exemplo, agora a gente passou perto da casa da minha sogra, já tem um centro de umbanda, perto do Hospital da Piedade. A gente passou, tinha gente lá. Sabe o que eu senti ali? Muito peso. Eu creio que ali tem demônios. Aí quando você passa, todo mundo crê que tem. Mas quando a gente vai falar que Deus é Espírito, lhe falta fé, lhe falta compreender, lhe falta crer, de pegar a palavra e de crer que tudo que está aqui aconteceu. E posso te falar uma coisa? Você agora é o protagonista da sua vida e da história que Deus quer criar. Mas às vezes você atrapalha quando você não crê. Crer que Deus é Espírito, Ele não vai vir para te tocar na tua carne, Ele quer tocar no teu coração, na tua alma e no teu espírito. É ali que começa o trabalho, não começa na tua carne. A tua carne, ela só vai se submeter depois que o espírito e a alma se submeter a quem? Ao Espírito de Deus. Não adianta eu dizer carne, corpo, ou obedeça ao Espírito. Não. O Espírito tem que obedecer primeiro, a minha alma tem que obedecer primeiro para a minha carne se submeter. Por que vamos à igreja? Porque a alma e o Espírito se submeteu. Aí o corpo vai à igreja, porque ele é o terceiro. Quando você conquistar a sua alma, conquistar o seu espírito, você conquista a sua carne. E muita gente está dizendo, é tão difícil participar do culto, jejuar, ir para a igreja, quando eu sou pastor. É difícil porque você não entendeu que Deus é Espírito. E Ele tem que tomar primeiro a tua alma e o teu espírito, porque você tem um espírito. Então, Deus está dizendo ao seu espírito, deixa eu entrar primeiro no seu espírito. Deixa eu conquistar a sua alma e depois eu vou tomar o teu corpo. Para a Vânia ser hoje o que ela é, teve que ter essas etapas. Confiar e crer no Espírito de Deus. Deus é amor, irmão. Ele não vai forçar você a vir até Ele. Não vai. Ele vai te colocar aqui uma bandeja e vai dizer assim, você crê nessa bandeja? Quem aqui já ouviu a palavra dos ossos secos? Ele pega Ezequiel, né? A Bíblia diz, aí eu vou entrar junto contigo nesse pensamento. Ezequiel, ele não saiu daquele lugar, irmão, no pensamento, não. Deus levou Ezequiel no vale dos ossos secos. Pensa no exército de milhares mortos secos. E ele entra naquele lugar. Quem levou ele? O Espírito de Deus. O que eu quero que vocês confiem, que vocês trabalhem na vida de vocês, a igreja, que vocês entendam que o Espírito de Deus é força, poder. E Ele está no meio da igreja, Ele está dentro de nós, e a Bíblia vai dizer isso. Quando Ezequiel está sendo levado para os ossos secos, Ele está levando ele em primeiro lugar, porque ele cria. Ele sabia que Deus era Espírito, então ele é levado em Espírito naquele lugar, e tomado em Espírito para fazer aquela maravilha que é ressuscitar. Então, a partir desse momento, Ezequiel foi levado como
deixou a transformação desse crer entrar. Você ainda vive pela sua carne, e a carne deveria ser o último a você viver. Em primeiro lugar, deveria ser o Espírito, a sua alma se submetendo ao Espírito de Deus, para depois a sua carne se submeter. Por que é difícil? Porque muitas das vezes a gente quer colocar a carne na frente, e aí dá tudo errado. Porque a carne não se submete, irmão, se o teu Espírito não estiver submetido ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. E essa palavra é muito forte, porque vai quebrar muita carne. Direcionamento de vida. Às vezes você está querendo algo na sua vida, mas que você não colocou o Espírito de Deus submetendo a sua alma, o seu Espírito, para que a sua carne conduzisse a sua vida. Você quer conduzir, dizendo para Deus, Deus faz por mim, mas deixa a minha carne na frente. Não adianta. Não adianta. O que é o Espírito de Deus? Ele é o comando da sua vida. Você que tem Deus. O Espírito de Deus é o comando. Ele é o início, ele é o alfa, ele é o fim. Amém? Então, quando nós olhamos para essa palavra, ele está dizendo, Deus é Espírito, então para de compreender Deus pela tua carne. Você pode se achar maluco. Eu sou maluco, então. Porque eu vivo pela fé. Tem coisas que eu falo com meu filho, não, eu vou orar. E aí ele fala assim, então vai acontecer. O que ele está falando que vai acontecer? É porque ele crê que o Deus que eu sirvo é invisível. É o Deus que Deus ele quer isso na sua vida, meu irmão. Um Deus invisível, mas que faça o visível na sua história e na sua vida. Deus é Espírito. Para de compreender na sua carne. Para. Deus, ele tem jeito às vezes de falar conosco, né? Eu estava escutando um dia o testemunho da Tamara e da Dani, né? Acho que foi da Dani, né? Que estavam bebendo, foi para essas duas. Estavam bebendo, não dá mesmo. Aí Deus chegou lá. E sabe o que elas falaram? Elas falaram assim, a gente está aqui, mas talvez seja o último gole, hein? Porque Deus estava ali, ele é Espírito invisível, mas poderoso. Poderoso. Sabe por que a vida às vezes não muda? Porque a gente não coloca essa base na nossa história, na nossa vida. Deus, ele chega pra gente e a gente diz, não, a minha carne não está te vendo. Não pode ser que o Senhor quer isso de mim. Aí você começa, e vou falar outra coisa aqui que vai abrir mais aí sua visão. A gente acaba ficando maluco na vida. Que a gente não consegue compreender, a gente não quer deixar a ordenança dele mandar na nossa vida, a gente começa a ficar maluco. Quantas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, chamada? Não me coloquei na chamada, aí fica maluco. Sabe por quê? Porque o Deus invisível chegou, falou, ei, quem que eu te chamo? E ela disse, realmente, como assim? Começou a carne a falar na frente. Deus é invisível, para de tentar compreender ele pela tua carne. Você não vai compreender. Não vai. Quando eu tinha 11 anos, eu vi as pessoas contarem testemunho, outra coisa aqui. Eu vi as pessoas contarem testemunho, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. E eu falava, Deus, eu ainda não vi tudo que essas pessoas falam. E aí Deus falou assim comigo, só continue crendo em mim. Sabe por quê? Porque a gente tem a facilidade de perder o caminho dele quando a gente está andando pela carne. Deus é Espírito. Foi isso que ele quis dizer hoje aqui. A unidade da igreja nós temos. Mas o que nos falta? O Deus invisível. Eu não preciso que a Tatá, por exemplo, a Tatá liga para mim e fala, ô Tia, ora comigo. Antes de eu falar com ela, nós vamos orar, ela já está querendo, porque ela crê no Deus invisível. Eu quero que você compreenda isso. Deus, ele não veio para agradar a carne. Ele veio para agradar o Espírito. Então, quando ele trabalha em nós, ele trabalha com a essência dele. Qual é a essência dele? Espírito, gente. A gente não pode querer que ele mude a sua história. Não, mas ele muda pelo Espírito. Vai por mim. Pergunta a Deus o que ele quer da sua vida, da sua história, o que ele quer fazer de novo em você. Pergunta. Senhor, eu quero saber o que tu tens para mim. E ele vai te falar. Porque ele é invisível, mas ele é onipotente, onipresente. Ele vai te falar. A essência de Deus
Observa a tua vida, como foi ano passado. Ano retrasado, foi igual? E o outro também? Opa, peraí, tem alguma coisa, significa que você está batendo na pedra. Na pedra, Jesus, você não compreendeu o que Deus quer. Quando você compreendeu, a mulher samaritana compreendeu, peraí, que tem água pura. Então eu quero, acabou o assunto. Então ela passou para cá. Aí vem outra encarnação, ela pergunta para ele, aonde devemos adorar? Porque o samaritano achava que era ali. Aí eu perguntei, aqui ou no monte? Aí Jesus fala, nem ali nem aqui, eu sou a verdadeira adoração. Sabe qual é o propósito que Deus está falando disso? É que às vezes você ainda está procurando dentro de uma igreja a verdadeira adoração. Na realidade, Jesus é a verdadeira adoração. Tem muita gente que ainda não se firmou. Né? Quando Jesus pensa que vai começar a firmar, mergulhar, pegar a raiz e botar no meio da terra para crescer, a própria pessoa se retira. Então ela está perguntando onde é a verdadeira adoração. Jesus fala, é aqui, só não. Simples assim, Jesus é a verdadeira adoração. Tudo que você fizer, faça por Ele. Sabe, a tua vida, teu casamento, os teus filhos, teu trabalho, a adoração para Jesus. Às vezes você está desonrando Ele em pequenas coisas, honre a Jesus. Aí Ele vai dizer, né? Aí Ele começa a falar, a verdadeira adoração sou eu. Aí Ele diz, porque Deus é Espírito. Deus bateu muito nessa tecla comigo, filho. Leva eles a esse lugar. Eu tenho trabalhado com vocês, a levar vocês a esse lugar. Tem muita gente que se desespera porque às vezes não conhece Deus mesmo. Ele não precisa te mostrar o projeto total que Ele tem para fazer na tua história. Basta uma peça do quebra-cabeça da vossa vida que lhe basta para crer. A gente tem que crer no simples projeto de Deus. Ó, Ele está mostrando aqui, está vendo essa igreja aqui? Ele nunca, no início, Ele não me mostrou. Mas Ele diz, olha, eu tenho preparado algo para você. Eu não trouxe o azeite. Mas desde o início que Ele me deu o azeite representa essa igreja, gente. E Ele me entregou um azeite, Ele falou, esse azeite você vai consagrar para lá no futuro eu te explicar. Eu falei, ok, mas o que será esse azeite? Eu achei que fosse a primeira igreja que Deus me daria para cuidar, mas eu nunca imaginaria que Ele me daria a igreja para cuidar. Porque o meu projeto era muito pequeno diante dele. Aquele azeite representava um pedacinho da peça do quebra-cabeça que Ele tinha na minha vida. Aí quando eu olho aqui, a gente todos reunidos, eu vejo o azeite. Deus, Ele é assim. Você não precisa tocar para crer. Você não precisa olhar para essa palavra e dizer, pastora, mas é difícil. Não é. Se você crer pela fé. A fé tem que estar dentro de você. Então Deus está falando no meu coração, me explica isso, Pai. Deus é Espírito. Os olhos dele estão em todos os lugares. Enquanto você dorme, Ele te protege. Olha o cuidado de Deus por você. Se você está dormindo porque você precisa repor o seu corpo, Ele não precisa. Porque há força sobre Deus. Então quando a gente pega Deus dessa forma, por que você pensa assim, pastor, eu estou com preguiça de orar. Mas Deus é uma força que não dorme. Olha para o Deus invisível que está trazendo para nós, dizendo, há uma força em mim que eu quero em ti. Deus é um Deus invisível que tem por si por força e Ele tem por poder também. Que poder é esse? A Bíblia diz que o Senhor tem poder para pisar serpente, escorpião e um dano nos causaria de ser. Ele tem poder para aprisionar Lúcifer. Ele tem poder para tomar a chave do inferno. Ele tem poder para tirar o domínio da morte. Aleluia. Ele tem poder. Então quando a gente olha para o Deus invisível, do poder de Deus, Ele tem poder. Então por que a gente não crê? Porque tudo é barreira. Por que a gente não toma Ele por Pai hoje? Por viver esse Deus. Então, Ele está dizendo, eu sou o Deus invisível, né? Eu sou o Espírito. Aí quando a gente olha para a nossa vida, a 90% da carne. E a gente vive no meio da carne. Mas qual a diferença da igreja? É que a igreja, quando se reúne, aumenta o poder
Deus está aqui, que Ele está em espírito, né? E em espírito Ele quer mudar a tua história, a tua vida, irmão. Tem muita gente que às vezes fala assim, é tão bonito você pregando. É bonito porque a palavra de Deus, ela é bela. A palavra de Deus, ela vai se estabelecer como beleza. Ela vai se estabelecer como doce, como mel. Olha só como a palavra de Deus é. Mas ela se estabelece também como um trovão. Ela se estabelece como um redemoinho. Ela se estremece, irmão. Então, a gente vai vendo que quando Jesus, até está falando isso com meu marido essa semana, que quando Jesus ele veio, né, acredito que alguns meses antes de Jesus nascer, né, que a gente está chegando, né, em dezembro agora, que é o nascimento, né, a representação do nascimento. Aí eu lembrei que quando Jesus nasceu, alguns meses antes, havia na terra abundância de mel e leite. Jesus nasceu sobre a abundância. Sabe qual é o maior erro que a gente tem? É que a gente achar que a nossa vida, pelos sofrimentos que a gente teve, a gente achar que Jesus não é abundância para todas as áreas da nossa vida. Então eu estava falando, a gente tem que entender que antes, né, eu estava falando disso, antes da gente chegar no lugar, Deus já está preparando uma abundância para nós. Jesus ia chegar e Deus já tinha preparado aquele lugar cheio de leite e mel. Todo mundo provou do melhor. Por que nós não podemos provar do melhor do reino de Deus? Né? Nos estabelecer. Ele é espírito. Para de brigar contra Deus dentro da sua alma. Quem aqui lembra dessa briga? Eu lembro. Quem lembra da briga? Quem está ainda brigando com Deus? Ainda se lembra. Glória a Deus, não está mais brigando. Mas quem já brigou aqui? Dizer, não, Senhor, eu não te quero, não. Eu vou ter que mudar toda a minha estrutura. Aí Deus está te chamando lá, está lá com a bebida, vem para mim. Você diz, não, mas eu sempre vivi a bebida. As estruturas sendo estremecidas. E Deus te chamando para um novo. Ele quer que você abandone as coisas do mundo, mas não é na base da tua carne. É através do Espírito dele. Que muda a tua alma, que muda o teu espírito. Aonde o Espírito de Deus entra, pastora, no teu espírito. E o teu espírito coordena a tua alma. E a tua alma coordena o teu corpo. Por que você não pega? Eu vou roubar isso aqui, opa, não vou roubar não, porque a tua alma é a sua consciência. Mas para ela ser dominada, o teu espírito foi dominado. Por quem? Pelo Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. Hoje eu sou uma nova banha. Alguém nem estaria aqui pregando o Evangelho. Então eu digo isso de todo o meu coração. O meu espírito foi dominado pelo Espírito Santo de Deus, o Deus invisível. Depois vai a minha alma, que é a minha consciência. E sabe de uma coisa? Às vezes a alma quer lutar contra o Espírito de Deus. Aí eu digo que é mentira, porque o Espírito do Senhor já dominou o meu espírito e a minha alma não manda mais. Amém? Então cuidado com a tua consciência, a tua alma, porque a tua consciência pode dizer, um dia você roubou, não vai roubar agora? Mas você já roubou? Por que não vai roubar? Você não é sujo? Aí você diz, não, alma, o meu espírito já foi dominado. A minha alma não faz mais isso. O Espírito de Deus é invisível. E Ele é Espírito. Creia nisso, minhas sobrinhas. Creia nisso, Larissa. Creia nisso, Tatá. O Espírito do Senhor é a força que vocês precisam para vocês viverem. Hoje vocês são adolescentes. Mas se vocês continuarem, vai chegar o dia que vocês vão olhar para trás e vai dizer, obrigada a Deus, porque dominou a minha alma, dominou o meu espírito. Amém. Quem já viveu isso sabe o que é esse domínio. Glória a Deus. O Senhor é Espírito. Para de brigar contra Ele. Deixa Ele agir. Havia coisas na minha vida que não havia ainda. Como é que eu vou dizer? Sabe? Tudo certinho, quando a vida está tudo certinho diante do Senhor, está tudo
não havia, eu tinha 11 anos caminhando com Deus. Era uma menina. E às vezes eu olhava e pensava, Senhor, como que vai ser? E Deus falava, calma, eu vou. Porque meu Deus é invisível. Eu andava pela Camarista Meia, quem conhece a Camarista Meia, porque eu não tinha dinheiro para passagem. Eu ia para a igreja a pé. Eu ia às 6:30 da manhã, minha mãe não me acompanhava. Então essa justificativa que a gente coloca, dizendo assim, mas eu sou solitária, mas só sou eu dentro da casa. Não, é você e o Espírito de Deus com você. Aí eu desci a Camarista Meia, 6:30 da manhã, para buscar a Deus. Sozinho, mas graças a Deus por isso, porque eu estou aqui. O Espírito do Senhor está com você. Ele é a tua força, Ele é o teu vigor, Ele é a tua coragem, Ele é a tua ousadia, Ele é o poder que você precisa. Amém? Então a gente não tem que duvidar da palavra. Não pode. Se você colocar a dúvida, você não é filho de Abraão. Desculpa, o céu não é para você. Filho de Abraão, a Bíblia diz. Abraão creu, por isso foi, colocado por justiça sobre ele. Ele creu. Mas ele creu como? Ele não via nada. Deus chegou para ele, Abraão, tem uma promessa para você. Você vai ser o pai de gerações. Vai ter muito. Olha, conta a areia do mar, conta. Tá vendo? Conta a areia aí desse deserto. Agora conta as estrelas. Essa é a totalidade para ti. Sabe, ele olhou. Aí vai na casa dele. A mulher dele era estéril. Aí ele pensou. Não, ele não pensou. Não, Deus sabia quem era Abraão. Ele nem pensou, ele disse que vou sacrificar crendo. Sabe o que Deus espera de nós? Que nós vamos na frente dele. Tem uma palavra